está aqui. Olha, que isso. Eu não sei por que eu botei isso aqui. Lembrei por que eu botei isso aqui, ó. Até pensei em colocar uma foto da torcida do Botafogo. Mas a torcida do Botafogo você não consegue formar multidão, né? Multidão é mesmo a nossa torcida, a maior do mundo, do melhor time, que é uma pena que inventaram esse tal de coronavírus aí, foi a única forma de parar. Ó meu Mengão, eu gosto de você. Vamos cantar para o mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Quem não viveu essa experiência ainda, Gustavo, tenta um dia. Você vai ver, vai apaixonar, ok? Do Botafogo cabe dentro da Kombi, né? Pois é. Isso aí, Gabriel. Vamos então, meu povo. Terceira excludente da responsabilidade civil é a culpa de terceiro. Qual é a culpa de terceiro? A culpa de terceiro. Que isso, Gustavo? Seu time está falido, fica na sua aí, cara. Vamos lá. Culpa de terceiro é quando o prejuízo é atribuído a uma pessoa estranha aos quadros da administração pública. Ou seja, o que é uma pessoa estranha? Aí fica fácil, né? Esse que está nos falando é estranho. Mas, enfim, quando o prejuízo é causado a alguém que não integra os quadros da administração pública. Por exemplo, aquele exemplo que eu citei. O cara é servidor público, mas ele está no seu dia de folga e foi lá e bateu no seu carro. Lembra que a gente começou falando isso? Neste caso, ele é servidor público, ele não tem onde cair morto. Eu vou entrar com a ação contra o Estado, que o Estado tem dinheiro para me pagar. O que o Estado vai alegar? Seu juiz, culpa exclusiva de terceiro. Naquele momento, no acidente, ele estava de folga, portanto, ele não estava no exercício da função administrativa. E aí, a gente fala que a atuação do agente público é imputada ao Estado quando ele o faz no exercício da função administrativa. Quando ele está de folga, quando ele não está trabalhando para a administração pública, como diria Fernandinho Abreu, ele é uma pessoa comum, filho de Deus, essa canoa furada, né? Eu não acredito em nada, mas não duvido da fé. Então, vejam bem, quando o ato é praticado por quem não é agente público ou pelo agente público que não está no exercício da função administrativa, culpa exclusiva de terceiro. Por isso, já dizia Dona Cano que a sua música preferida, falecida Dona Cano, mãe de Caetano, era Uma Força Estranha. Por isso, uma força estranha me leva a cantar uma força estranha no ar. Então, vejam bem, essa pessoa estranha aos quadros da administração pública, se quem praticou o ato não está no exercício da função administrativa, esta conduta não pode ser imputada ao Estado. Fechou? Está comigo? Está tranquilo? Está favorável? Vamos lá! Duas observações importantes. E depois eu vou voltar no Atos da Multidão. Imagine a seguinte situação. Flamengo vai jogar. A torcida... não, vamos pegar esse Flamengo... Esse exemplo não vai funcionar, porque o Flamengo é sinônimo de vitória, né? Mas imagina que o Vascão da Gama vai jogar. Vasco da Gama vai jogar, Flamengo e Vasco. Vou ver Fla-Flu, Flavaz, vou ver, né? Flamengo e Vasco vão jogar. E a torcida do Vasco da Gama começa a se aglomerar, juntar. Né? E aí, quando terminou o jogo, qual foi o resultado? 4 para o Flamengo, 1 para o Vasco. O que acontece? A torcida do Vasco revoltada ali nas ruas, nas imediações ali do estádio lá de São Januário, começa assim, gente, vamos quebrar tudo, vamos quebrar essa porcaria toda aí, vamos quebrar essas lojas tudo, nosso time não ganha ninguém, perdeu mais uma para o Flamengo, e etc e tal. E aí, essa multidão, estou citando um exemplo de brincadeira aqui, mas atos da multidão. Essa multidão começa a aglomerar e começa a cometer atos de vandalismo, quebrar as vitrines das lojas, quebrar o patrimônio público, arrancar lixeira, não sei o quê, e aí pega lá o meu carro, vira o meu carro, joga ele junto com aquele povo lá, vira o meu carro e me causou um prejuízo. A pergunta é essa: o Estado pode ser condenado a indenizar em decorrência de prática de atos da multidão? Veja, se eu entrego meu carro, juntou todo mundo lá, virou meu carro, deu PT, por exemplo.
ok? Eu ingresso com a ação contra o Estado. O que o Estado vai alegar? Meu querido, culpa de terceiro. Nenhum agente público praticou esse ato e o Estado só responde pelos atos que os seus agentes praticarem, pois eles são imputados ao Estado. E aí? Então, o Estado, a princípio, não estaria obrigado a indenizar, pois se trata de culpa de terceiro. Mas, senhores, prestem atenção aqui comigo. Se eu, vítima, comprovo, imagino que eu sou dono de uma loja ali, tá? Naquelas imediações, meu carro estava estacionado em frente à loja. Se eu comprovo que a multidão começou a se aglomerar, a chapa está esquentando. Eu entrei em contato com a polícia, precisando de reforço aqui que a chapa está esquentando, o povo está ficando revoltado aqui na rua e a tendência é que pratique algum ato de vandalismo. Por exemplo, o Estado não fez nada. Entrei em contato de novo. Ou seja, se eu comprovar a omissão estatal, que o Estado foi omisso, eu consigo invocar a responsabilidade civil do Estado. Não pela sua ação, porque não foi o Estado que virou o meu carro, que quebrou a vitrine da minha loja, mas porque ele foi omisso no seu dever de segurança pública. Aí você vai falar, mas o Estado não pode ser um garantidor universal. Não pode. Mas neste caso concreto, veja, você tinha lá, no nosso exemplo, um jogo que envolver um monte de bobo que briga por causa disso, a gente sabe, né? A gente fala de futebol para a gente brincar, se divertir, mas tem bobo que briga por causa disso. E aí a segurança pública já deveria ter sido reforçada em razão desse simples fato. E ainda tem um agravante que a vítima ligou para a administração pública, para o quartel, para a polícia militar, pleiteando reforço e nada aconteceu. Neste caso, grava isso. Se restar comprovada a omissão estatal, mesmo que não tenha sido o Estado que causou o prejuízo, ele poderá responder, caso de atos da multidão. Agora, veja bem, eu falei que a vítima tem que comprovar omissão. O que é omissão? O que é culpa, gente? Imprudência, imperícia ou negligência? O que é negligência? Negligência é omissão. Então, se a vítima tem que provar a culpa, omissão é culpa, é negligência, nós estamos falando de responsabilidade o quê? Subjetiva. Mais uma exceção. No caso de atos da multidão, pode surgir a responsabilidade civil do Estado, mas ela será subjetiva. Não se aplica a teoria do risco administrativo. Que lindo, não é? Outro exemplo, outra questão importantíssima. Estão comigo até aí, galera? Estamos juntos? Nossa aula já deve estar acabando, né? Passou voando. Outra questão importantíssima. O STJ manifestou o entendimento de que o Estado responde pelos danos causados por seus agentes, mesmo que estejam amparados por excludente da ilicitude reconhecida pelo direito penal. Então, preste atenção. Preste atenção no que o STJ entendeu aqui, crianças. O servidor público praticou um ato em legítima defesa. Ele não vai ser condenado lá na esfera penal porque é um excludente da ilicitude, legítima defesa, artigo 23 do CP. Mas o fato de não ter havido a responsabilidade penal lá na esfera própria não vai excluir a responsabilidade civil do Estado. Grava isso. STJ. CESP adora isso aqui, né, galera? Então, o Estado responde pelos danos causados por seus agentes, mesmo que eles tenham causado aquele prejuízo ao particular, amparados por uma excludente da ilicitude. Exemplo. O cara está de posse de um mandado de busca domiciliar
Então, veja bem, ele entrou na minha casa aqui para fazer uma busca de uma arma, de um crime. Tem um mandado. Mandado. Ele agiu no exercício regular do direito. Violou o meu direito. Nós temos 10 minutos, né? Tá, beleza. Violou o meu direito. Aliás, foi ofendido o direito fundamental, que é a inviolabilidade domiciliar. Lembra lá que a casa é asilo inviolável, ninguém podendo nela penetrar, salvo em flagrante delito e desastre, ou por ordem judicial durante o dia? Então, o que acontece aqui? O oficial de justiça, lá, a polícia, entrou na minha casa com um mandado. Beleza. Exercício regular do direito. Não tem ofensa nenhuma à inviolabilidade do domicílio, porque está de posse de um mandado. Só que, na hora que estava revirando a minha casa aqui para procurar a arma do crime, quebrou os móveis da minha casa tudo. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Invadiu meu domicílio, que em tese é um crime, mas está amparado por uma excludente da ilicitude, que é o exercício regular do direito. Só que, mesmo amparado por essa excludente da ilicitude, ela quebrou os móveis da minha casa todo, me causou um prejuízo lá, vamos apurar aqui, quebrou os móveis da sala, do quarto, da cozinha, copa, banheiro, né? Igual a loura que saiu da loja falando assim, sala, cozinha, banheiro, sala, cozinha, banheiro. Ah, que isso? Não, porque o arquiteto falou para eu decorar a casa, né? Então, entenderam aí, loiros? Precisa desenhar? Tem loira nessa sala aí, não, né? Então, crianças, até perdi o que eu ia dizer, porque a piada é tão sem graça, né? Né, loiras? Tem nada a ver, né? Então, Sara, entendeu? A piadinha, sala, cozinha, copa, banheiro, sala, cozinha, copa, decorar a casa. Então, é difícil, né? Mas, enfim, brincadeira. Até perdi o que... voltando aqui. Veja, mesmo amparado pela excludente da ilicitude, ok? Que pode adentrar na minha casa e não há ilícito nenhum nisso, chegou aqui e quebrou os móveis, né, na desculpa de que estaria procurando a arma do crime. Poderia procurar a arma do crime sem quebrar meus móveis tudo. Então, preste atenção. Neste caso, eu posso ingressar com ação contra o Estado, pleiteando a indenização aos móveis lá que você destruiu, tudo totalizam R$10.000. Vou lá e peço a indenização do Estado. Fechou? Tamo junto? Estão comigo? Vamos lá, galera. Então, quais são as excludentes da responsabilidade civil do Estado? Canta comigo. Culpa exclusiva da vítima, lembrando, atentando para a culpa concorrente, que a culpa concorrente não exclui a responsabilidade civil do Estado, mas atenua, né, de acordo com o grau de responsabilidade. Força maior, lembrando aquela discussão que para a doutrina majoritária somente a força maior exclui o dever de indenizar, o caso fortuito em regra não, porque o caso fortuito decorre de ato humano ou falha da administração, e a culpa exclusiva de terceiro. Que quando o prejuízo é causado por pessoa que não ocupa os quadros da administração pública. Lembrando, gente, que quando a gente fala em quadros da administração pública aqui, não precisa ser o servidor público ou empregado público. Pode ser qualquer agente público, de todas aquelas modalidades que a gente estudou, inclusive o agente de fato. Lembra? A gente classificou os agentes públicos em agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos, servidores militares, ocupantes de cargos comissionados, contratados temporários e os agentes de fato, que podem ser os agentes putativos e os agentes necessários. Então, quando a gente fala aqui em estranhos aos quadros de administração pública, não necessariamente o agente público é servidor ou empregado público, mas qualquer um que atue na condição de agente público, qualquer um que receba a atribuição de exercer a função administrativa, de manifestar a vontade do Estado. Ok? Fechamento? Estão comigo? Vamos seguir.
Teoria do risco integral. Ô, Carlos, repete isso para mim. O que? A questão dos agentes públicos? Isso. Bom, então, o Wallace também pediu para repetir aqui um negócio, então vamos por partes. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Eu acho que isso é um complô para a gente não avançar, né? Então, olha só, a gente falou aqui que culpa exclusiva de terceiro vai ocorrer quando o prejuízo é atribuído à pessoa que não está nos quadros da administração pública. Mas quando se fala em quadro de administração pública, a gente pensa logo em quem está lotado em órgão público. Não necessariamente precisa ser o servidor público. Qualquer agente público. E a gente classificou no quinto período diversas espécies de agente público. Agentes políticos, servidores públicos, servidores públicos cujo vínculo é estatutário, empregados públicos cujo vínculo é seletista, os contratados temporários, aqueles contratados em decorrência de excepcional interesse público, né? Contratados temporários, ocupantes de cargos comissionados, os agentes de fato, que podem ser agentes putativos e agentes necessários. Quem são os agentes putativos? Quem são os agentes de fato? São aqueles em que não há uma investidura legítima e irregular, mas presume-se que eles têm essa investidura. Até vou lembrar o exemplo que eu citei para vocês. Que o cara passou no concurso público, praticou um monte de ato lá e depois disso o concurso dele é anulado por causa de alguma irregularidade. Aqueles atos que ele praticou serão validados pela administração pública. Por quê? Porque havia a presunção de que a sua investidura era legítima e regular. Então, enquanto ele esteve lá, ele manifestava a vontade do Estado. Ok? E agora a questão que o Wallace pediu para repetir a posição do STJ. Vamos lá. O STJ entende que, lembra que a gente falou que as responsabilidades penal, civil e administrativa, elas são independentes entre si? Um fato lá, voltando aquele exemplo do carro. Se eu sou servidor, aliás, se eu bati no seu carro, eu, pessoa comum, filho de Deus, vai surgir a responsabilidade civil, dever de indenizar o prejuízo que você experimentou. Se eu sou servidor público e bati no seu carro, no exercício da função, eu sou motorista do município, vai surgir responsabilidade civil e responsabilidade administrativa, porque o Estado vai te indenizar e eu vou responder administrativamente pela minha infração. Agora, e tem menos de um minuto, se eu bati no seu carro e, em decorrência do acidente, você experimentou uma lesão corporal, vão surgir os 3 tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa. Mas elas são independentes entre si. E aí o que bateu lá na porta do STJ? O STJ falou: o servidor público ele praticou lá o ato em legítima defesa, então não vai ser condenado criminalmente. Mas, independentemente de ter agido em legítima defesa, ele causou um prejuízo ao particular no exercício da função administrativa. E aí o que vai acontecer? Independentemente da existência de culpa ou dolo, vai surgir para o Estado o dever de indenizar a vítima, mesmo que o agente público tenha sido absolvido na esfera penal. Ok? Vamos ler aqui que a gente vai entender. O Estado responde pelos danos causados por seus agentes, mesmo que estejam amparados por uma excludente da ilicitude, reconhecida pelo direito penal como a legítima defesa, estado de necessidade ou exercício regular de um direito. Crianças, se ainda pairarem dúvidas, me lembrem de voltar nesse tema aqui na próxima semana. Como nosso tempo está se esgotando, gostaria de dizer que foi bom estar com vocês, ficar com vocês, né? E que estamos juntos nesta labuta aí, sempre, né? Vocês têm todo o meu carinho especial, né? Torcendo para o sucesso de vocês e
torcendo para me livrar de vocês o mais rápido possível. Brincadeira, né? Infelizmente, sexto período é o nosso último período que a gente se encontra, né?